Ai, olha eu aqui de novo. Não, eu não tenho desculpa do porquê eu demorei pra postar vídeo. Na verdade eu esqueci que eu tenho esse canal. Bom, estou aqui porque me pediram pra fazer essa teoria. É porque eu achei interessante e queria fazer. Então bora pra essa teoria fumada. Eu estava andando pela cidade enquanto estava com uma sacola que estava cheio de miojo, mas quando eu estava atravessando eu não vi que um caminhão estava vindo na minha direção. Com isso eu fui atropelado e morri. No meio da escuridão eu estava com cara de pôquer enquanto eu pensava. É sério que eu morri sem ter comido meu miojo. Mas com o tempo eu ouvi uma voz baixa, mas que ainda deu pra ouvir. O Tirras. Eu não sabia porque essa voz tinha dito isso, mas na minha cabeça eu estava pensando no meu Uchiha favorito, o Uchiha Madara. Quando eu pensei nele eu comecei a ter muita dor no corpo e depois vi uma luz na minha frente e depois fui sugado por ela perdendo minha vista por um tempo. Quando eu abri os meus olhos eu pude me deparar com uma cena um pouco peculiar, pois na minha frente estava o rosto de um idiota que estava me segurando. Ele estava tentando me dar um beijo na testa, mas eu dei um tapa nele com todas as minhas forças fazendo com que o homem fizesse uma cara de dor. O homem me deu para a mulher que estava ao seu lado, que estava rindo pela cena. Tempo depois eu estava em uma cama enquanto via meus pais que estavam na minha frente. Ok, isso é bem estranho. Primeiro, não entendo nada do que dizem. Segundo, pelo que eu entendi, meu nome nesse mundo é Madara. Tomara que eu tenha o poder dele, senão eu seria uma desonra como Uchiha. Depois de 6 meses que eu já podia entender esse idioma que parece francês misturado com outro idioma, esse lugar é muito medieval e parece até que legal. Eu ouvi alguns barulhos estranhos vindo do lado de fora, então eu subi em uma cadeira para ver a janela para descobrir o que era esses barulhos. Vi que era o meu pai treinando como uma espada. Parecia muito legal, mas não percebi que eu estava na beira da cadeira, então eu caí no chão. Não doeu, mas preocupo minha mãe. É a empregada que por sinal ela era muito linda. Pena que eu sou um bebê. Eu estava em uma mesa enquanto minha mãe falava um confuso bem doido. Eu achava que era aquelas músicas que cantam para as crianças para fazer ela parar de chorar, mas me surpreendi quando ela começou a usar magia. Agora eu estou certo de uma coisa, eu estou em um Isekai com magia. É com um nome que vou torná-lo uma lenda. Mas será que eu posso usar Chakra? O tempo foi passando eu estava tentando abrir um baú que eu achei interessante. Vi que nesse baú tinha muitos livros que pareciam interessantes, mas eu tinha esquecido algo muito importante que até agora eu não sei. Eu não sei ler esse idioma. O tempo foi passando eu fui aprendendo o idioma desse mundo. Eu estava lendo uns dos livros que estavam no baú e era um livro de magia. Com o tempo que lia esse livro, eu percebi que eu podia fazer feitiços. Eu testei fazendo um feitiço básico, fazendo uma bola de água do tamanho de uma bola de futebol. Isso é incrível, mesmo sendo um feitiço bem básico, é incrível para alguém que sempre quis usar magia. Eu estava fazendo mais desse feitiço na janela para não molhar a casa. Parece que eu não preciso usar encantamento para fazer os feitiços, mas uma coisa básica que eu tinha esquecido que eu não tenho mana infinita e acabei ficando desmaiado pela falta de mana. Mas o que mais me deixou puto foi que no momento que eu caí desmaiado, uma das bolas de água caiu no meu calção, fazendo parecer que eu tinha mijado nas calças. O tempo foi passando eu estava lendo aquele livro, tentando ver se eu poderia lançar a bola de água ao invés de só deixar ela cair. Enquanto eu estava lendo o livro, eu vi uma coisa estranha no baú. Parecia que ele tinha um fundo falso. Por que tem um fundo falso aqui? Droga, a curiosidade tá batendo forte. Com isso eu tiro o resto dos livros tiro o fundo falso, vendo uma coisa que me deixou em choque. Naquele fundo falso tinha um pergaminho com um símbolo que eu conhecia muito bem, que não era nada mais nada menos que o símbolo Uchiha. Por favor, que isso não seja um sonho. Eu abri o pergaminho, vendo que ele estava em português, que tinha muitas coisas sobre o Chakra e de como despertá-lo. Vários jutsus e alguns selos, que eu supus que eram selos de armazenamento. Isso é genial, então realmente eu posso usar Chakra.
Eu estava em posição de lótus para ver se eu podia despertar o Chakra. Eu estava nessa posição já faz muitas horas. Eu já estava perdendo a minha paciência até que eu senti um formigamento na minha barriga. Depois expandi essa sensação até que eu finalmente, depois de horas, desbloqueei minha rede de Chakra. Ainda bem, eu já estava desistindo de tentar. Eu vi o pergaminho. Vi as poses de mão de um jutsu de água que era o Jutsu Misurapa, um jutsu rank C perfeito para praticar, até que na minha cabeça eu tive uma ideia. Por que eu não tento juntar a mana e o Chakra? Com essa ideia em mente, eu guardei o pergaminho no fundo falso. Fiz as posições de mãos. Comecei a acumular mana. Surpreendentemente, eu cuspi uma rajada de água sob pressão que destruiu a parede. Percorreu um pouco longe, deixando uma chuva por onde passava. Quando o ataque terminou, eu estava no chão me segurando de uma perna para não cair pela falta de mana e Chakra. Cara, eu sou um gênio, mas me gastou muito manter a harmonia dessas energias. Eu ainda não me acostumei a usar o Chakra e ainda não podia usar muito bem as duas energias unidas, mas eu tinha esquecido que eu quebrei a parede. Todos da casa conseguiram escutar o som do meu golpe indo rapidamente para o quarto que eu estava. Meus pais e a empregada abriram a porta com força, vendo que eu estava no chão me segurando, enquanto na minha frente estava uma parede destruída. Do meu lado o livro de magia. Minha mãe ficou no meu lado, pegou o livro. Depois olhou para mim com um sorriso que me deu um escalafrio. Me perguntou se eu tinha lido o livro em voz alta. Eu nos meus pensamentos. Por que essa cara está me dando um calafrio? Eu assenti com a cabeça com um pouco de medo por querer saber o que iria dizer para mim. Para minha surpresa, ela começou a comemorar. Depois de um tempo, por uma estupidez, meu pai e mãe começaram a discutir sobre eu ser um mago ou ser um espadachim, mas graças à empregada, eles pararam de brigar e aceitaram eu me tornar um mago espadachim. Um tempo depois, meus pais decidiram contratar um mago para me ensinar a usar magia melhor. Quando eu soube disso, eu resolvi fazer uma rotina de treino para treinar magia, treinar espada e, quando eu estiver sozinho, treinar o controle de Chakra e aumento de reservas. Quando o mago chegou, eu agradeci por não ser um velho como meu professor. Meu Deus, se eu não fosse uma criança, ainda eu pegava essa beleza. Assim ela perguntado quem ela tinha que treinar. Assim ocorrendo quase tudo igual até a parte onde ela me diz para fazer um feitiço. Eu me boto em posição. Começo a fazer poses de mão enquanto uso mana para aumentar a potência do jutsu. Quando eu comecei a fazer as poses de mão, a professora, que por certo se chamava Rokis, ficou confusa. Mas quando eu terminei de fazer as poses, eu lancei um incrível jato de água sob pressão que sem querer destruiu a arvoura que minha mãe cuidava muito. Como você fez isso, Eoki? Eram essas coisas que você fazia com as mãos. Eu me dei conta que tinha usado o jutsu. Eu inventei uma desculpa, dizendo que eu uso essas poses de mão para canalizar e controlar melhor a mana. Depois disso eu vi como minha mãe tinha visto que a sua árvore tinha sido destruída e ficou um pouco triste. Vi que a Rokis tinha ficado triste e assustado porque ela pensava que ela ia ser demitida. Ei, Rokis, não se preocupe, a culpa não foi sua. Além do mais, os erros são nossos maiores professores. Ela olhou para mim e entendeu o recado, para depois se levantar do chão para me dar um peteleco na cabeça, para depois dar um pequeno sorriso. Depois disso, minha mãe convidou Rokis para a janta. Ela no começo se recusou, mas minha mãe convenceu ela para jantar. Cara, esse mundo é incrível, mesmo sendo só o começo ainda é incrível, mas agora eu vou trazer a lenda de Uchiha Madara para esse mundo e me tornar uma lenda.